Nós somos mulheres e sofremos muito no patriarcado. Então nós temos que acabar com todo tipo de opressão masculina. E nós vamos fazer isso jogando pessoas trans na fogueira, porque são esses malditos que acabam com os nossos direitos. Não importa quantas das nossas a gente sacrifique no processo, a gente tem que acabar com esses machos de saia. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai falar aqui nesse canal mais uma vez sobre pessoas cisgênero, mais especificamente sobre mulheres cisgênero, sendo confundidas com mulheres trans e se ferrando por isso. Mais especificamente, sendo impedidas de usar banheiros e até sendo demitidas. A gente vai falar sobre dois casos que aconteceram nos Estados Unidos, onde a perseguição trans, onde esse pânico envolto de pessoas trans tá levando muito sofrimento para mulheres cisgênero também. Inclusive para mulheres cisgênero lésbicas, porque basta você não estar dentro daquele padrãozinho de mulheridade que você vai ser taxado como trans e vai sofrer algum tipo de transfobia. A gente vai falar sobre tudo isso aqui, sobre como que não faz sentido, mais uma vez falando aqui nesse canal, atacar pessoas trans na tentativa de defender mulheres, ou pelo menos com esse discurso vazio de que se faz isso para defender mulheres. Até porque mulheres trans também são mulheres. Mas antes de dar seguimento para esse vídeo, eu quero convidar você para ajudar o Transmissão no Apoia-se. Eu abri um perfil lá no Apoia-se, você pode contribuir com uns R$10 por mês, que você vai estar ajudando muito a Transmissão a continuar se mantendo. Como recompensa, você vai ter acesso ao Discord do canal e também você vai ter o seu nome aparecendo no final dos vídeos. Mas o mais importante é você estar contribuindo para a manutenção desse canal. Se você gosta do que eu faço, se você acha que isso daqui deva continuar e você pode contribuir financeiramente, por favor, considere se tornar ou um membro daqui do canal ou contribuir no Apoia-se. Das duas formas, você vai estar ajudando a Transmissão a continuar se mantendo. Agora a gente pode seguir para o vídeo em questão. Em uma unidade do Walmart da Flórida, um homem resolveu invadir um banheiro feminino, onde havia uma pessoa de 1,93 m nesse banheiro. Esse homem invadiu o banheiro gritando que estava querendo proteger a sua esposa de um homem que estaria nesse banheiro, que seria essa pessoa de 1,93 m. O homem estava acusando essa pessoa de ser uma mulher trans. É óbvio que ele não falou de uma forma polida como uma mulher trans. Ele falou que se tratava de fato de um homem. Os termos que ele usou foram termos masculinos mesmo, mas ele estava associando aquela figura a uma mulher trans. Acontece que essa figura não era uma mulher trans. Dani Davis é uma mulher cisgênero de 1,93 m de altura e ela era funcionária dessa unidade do Walmart há 7 anos. E estava ali naquele momento sendo acusada de ser uma mulher trans e sendo exigida que saísse daquele banheiro feminino. Volto a dizer, ela é uma mulher cisgênero. A confusão foi resolvida ali naquele momento, né, já que se tratava de uma mulher cisgênero e a Dani ela não fez as denúncias formais da forma como deveria ter feito a respeito dessa violência que aconteceu com ela. E foi esse ato dela de não ter feito a denúncia como deveria ter sido feita que o Walmart usou como desculpa para demiti-la. E sim, como desculpa, porque é óbvio que eles não a demitiram por isso. Nós estamos falando de uma mulher cisgênero que foi vítima de uma violência ali no seu local de trabalho, de uma funcionária do Walmart que foi vítima de uma violência no seu local de trabalho, exercendo um direito que era dela, que era o direito de usar um banheiro. Uma mulher cisgênero que, por ter 1,93 m de altura, foi confundida com uma mulher trans e sofreu uma violência de transfobia, mesmo ela sendo uma mulher cisgênero. O Walmart a demitiu dizendo que a atitude dela colocou em risco ali a unidade, colocou em risco as outras pessoas, por ela não ter feito uma denúncia para quem deveria ter sido feita a denúncia. Nisso, ela perdeu o emprego. Dani ficou extremamente indignada, já que eram 7 anos que ela trabalhava naquela empresa, já que tinham 7 anos que ela se dedicava àquela unidade do Walmart, trabalhando em tempo integral naquela unidade do Walmart. Já tinham 7 anos que ela estava naquele emprego. E ela, de repente, perdeu esse emprego porque um homem violento resolveu que ela seria uma mulher trans e a atacou por isso. A Dani fez um desabafo no Facebook sobre isso que ocorreu com ela. O desabafo dela viralizou e virou notícia em todo canto.
dessa mulher cisgênero de 1,93 que foi vítima de transfobia. Mais tarde eu vou voltar nesse ponto, porque esse ponto ele meio que vai ser o desfecho do vídeo, esse ponto dela ser cisgênero. Agora eu quero falar com vocês sobre o segundo caso que aconteceu mais recentemente. Esse outro caso foi em Boston, em um hotel de luxo de Boston, aonde um casal de mulheres estava usando um banheiro. Estava usando o banheiro ali, enfim, para lavar as mãos, fazer as suas necessidades, usando o banheiro de forma normal, o banheiro feminino. Até que um segurança entrou no banheiro e pediu a identificação de uma dessas mulheres, dizendo que ela seria um homem e escoltando ela do banheiro. Inclusive, houve ali uma denúncia de que as duas estariam fazendo algo libidinoso dentro do banheiro, coisa que não estavam fazendo. Essas duas figuras que estavam sendo expulsas do banheiro eram Ainsley Becker e Liz Victor, um casal de mulheres. Ainsley Becker tem uma aparência que pode sim ser confundida com uma aparência masculina. Ela não é uma mulher super feminina, ela é uma mulher desfém. Ela tem o cabelo raspado, ela usa roupas mais largas, não tem muita presença de seios, então até dá pra achar que seria um homem ali no caso. Mas ela é uma mulher cisgênero. O segurança pediu documentação para comprovar que se tratava de uma mulher cisgênero e mesmo assim tirou elas do banheiro. Enquanto elas estavam sendo expulsas do banheiro, enquanto a Ainsley estava sendo ali escoltada para fora do banheiro, pessoas gritavam coisas para ela. Gritavam que tinham que tirar aquele homem dali. Gritavam que se tratava de um pervertido. E várias coisas horríveis. As duas sofreram um constrangimento absurdo. Que nem com a amostra de documentos elas conseguiram permanecer naquele local. As duas ficaram abismadas com o que aconteceu. E como se trata de duas mulheres cisgêneros, também recebeu uma repercussão muito grande. O hotel reconheceu o erro. O hotel disse que suspendeu o segurança em questão, né, o segurança que foi pedir os documentos da Ainsley. E também o hotel disse que vai fazer um retreinamento, né, um retreino ali com todas as pessoas, os seus funcionários, para eles aprenderem a tratar melhor os seus clientes, né? E também o hotel prometeu ali que vai ajudar uma ONG voltada para a comunidade LGBTQIA+, lá dos Estados Unidos. Esses foram os dois casos que eu tenho que relatar para vocês. Nos dois casos, tanto a Dani quanto a Ainsley, e também, né, a Liz, que é a namorada da Ainsley, elas todas sentiram a carga do preconceito. Todas elas sentiram a carga da agressão transfóbica, e elas reconheceram isso. Elas reconheceram que elas foram vítimas de algo que só aconteceu porque foram confundidas com pessoas trans. O tipo de violência que atingiu Dani, Ainsley e, por tabela, também a Liz, foram violências que são cometidas contra mulheres trans o tempo inteiro, contra homens trans o tempo inteiro. Pessoas trans o tempo inteiro estão sendo vigiadas quanto ao seu gênero, e qualquer coisa que esteja na aparência, na voz, na expressão de gênero de pessoas trans que fuja um pouquinho do que seria o esperado de uma caixa feminina ou de uma caixa masculina é motivo para que essas pessoas sejam rechaçadas, sejam excluídas da sociedade, sejam retiradas de espaços que elas deveriam ter direito, sejam retiradas de banheiros, de vestiários, do convívio público, sejam retiradas da vida em sociedade. Isso é o bastante. Basta você ter uma determinada altura, basta você não ser feminino o suficiente ou masculino o suficiente. Basta você ter alguma característica ali que, entre aspas, denuncie que você não pertence ao gênero que você está reivindicando, que o seu sexo e o seu gênero não estão alinhados, que você vai sofrer violências transfóbicas. E o tempo inteiro a gente vê pessoas cisgênero perseguindo pessoas trans com um discurso muito falido. Que é um discurso que aqui no Transmissão eu já bati nessa tecla com vocês inúmeras vezes, do quanto que esse discurso é falido. Que é o discurso de que tudo isso é feito para proteger as mulheres cisgênero. As mulheres cisgênero. Acontece que quando se é estabelecido um padrão de comportamento, de vestimenta, de aparência que mulheres cisgênero precisam ter para que elas possam ser protegidas na sociedade,
uma proteção que, convenhamos, não protege nada, mas enfim, quando se estabelece esse tipo de coisa, você exclui muitas mulheres cisgênero das mulheres cisgênero que poderiam estar sendo protegidas. Beleza, protejam as mulheres cisgênero, desde que elas tenham menos de 1,70 de altura. Protejam as mulheres cisgênero, desde que elas tenham seios aparentes. Protejam as mulheres cisgênero, desde que elas tenham cabelo e não tenham a cabeça raspada. Protejam as mulheres cisgênero, desde que elas estejam usando saias, vestidos ou shorts curtos. Protejam as mulheres cisgênero, desde que elas estejam totalmente dentro dessa caixa de feminilidade que as sociedades estabelecem de acordo com padrões de gênero que são totalmente opressivos. Protejam mulheres cisgênero, desde que elas estejam parecidas com a forma como eu estou parecendo aqui hoje, mesmo que eu seja uma mulher trans, mesmo que eu seja uma travesti. E essa é uma armadilha que muitas pessoas cisgênero ignoram. Seja porque elas realmente não se importam com mulheres cisgênero que fujam desses padrões, e aqui eu tô falando das pessoas que são conservadoras, de pessoas que são vibes Damares, de meninas vestem rosa e meninos vestem azul, ou de pessoas que realmente só querem cada vez mais oprimir as mulheres das diversas formas possíveis. E agora eu não tô nem falando da Damares, por mais que ela queira também oprimir mulheres, né? Mas eu tô falando de pessoas como Donald Trump, por exemplo, né? Como o Bolsonaro, Milley, essas figuras nefastas. Mas a gente também tem um outro segmento, que é o segmento das feministas radicais, que eu vivo também batendo na tecla do quanto que elas são burras, né? Por estarem perseguindo pessoas trans. Porque elas ficam estabelecendo vários critérios do que seria uma mulher e não percebem que esses critérios são usados contra elas mesmas. Ao mesmo passo que as feministas radicais elas falam que o gênero deve ser abolido, que elas falam que as estruturas de gênero são estruturas totalmente misóginas e que só servem para colocar mulheres em subjugação, elas usam dessas mesmas estruturas de gênero para defender aquilo que seria considerado uma mulher. E não percebem que qualquer uma que não seja visivelmente dentro do que é considerado uma mulher vai sofrer também. Na verdade, elas percebem, mas elas ignoram. Elas escolhem ativamente sacrificar algumas das próprias delas desde que elas possam tirar os direitos de pessoas trans. Desde que elas possam tirar os direitos daquelas que elas consideram serem homens de saia. Aquelas que são como eu. Quando o discurso feminista radical, discurso esse defendido por pessoas como J.K. Rowling, estabelece que mulher é aquela que tem vagina, que tem útero, e que toda a experiência de mulher teria que estar centrada nisso, elas ignoram uma coisa muito importante. As pessoas andam vestidas. As pessoas não andam, normalmente, com seus genitais à mostra, salvo uma ou outra sociedade de culturas, que são culturas mais indígenas, por exemplo. As vidas em cidades, as pessoas, elas andam vestidas, elas precisam andar vestidas. Você não andar vestida é um crime. Ou seja, para a vida em sociedade, aquilo que seria a única coisa que seria o definidor de mulher seria algo que estaria sempre coberto. Eu, por exemplo, tenho uma vagina, eu fiz uma cirurgia, eu tenho uma vagina. Se eu andar na rua sem roupa nenhuma, eu vou ser presa, vou ser violentada, vou sofrer várias violências ali, mas as pessoas vão me ver como elas veriam qualquer mulher que estivesse andando sem roupa, porque eu fiz a bendita da cirurgia. Mas eu ando vestida. E as demais mulheres cisgênero andam vestidas. E as mulheres trans, todas elas andam vestidas na rua. Genitais não estão à mostra. Genitais não estão vivendo a sociedade propriamente dito. Genitais são importantes em alguns pontos da vida social, mas não em uma ida ao banheiro, por exemplo, que é separado por cabine e ninguém vai ver nada. Quando a Dani, que é uma mulher cisgênero de 1,93, ela é interpelada a usar um banheiro feminino e é obrigada a se retirar daquele espaço, depois perde o emprego dela por isso, em nenhum momento ninguém viu o genital dela para aferir se trata de uma mulher cisgênero ou não. Em nenhum momento o genital dela estava ali em questão na vida social.
O genital dela pode ter sido questionado, mas ele não foi exposto. Ela tem uma vagina, ela nasceu com uma vagina, ela convive com uma vagina. E mesmo assim ela foi retirada de um banheiro feminino porque ela tem 1,93 de altura, uma altura que é considerada masculina por essas pessoas que estabelecem o que é padrão de gênero. Uma altura que foge da altura que é mais típica de mulheres cisgênero. Isso foi o suficiente para ela ser retirada da classificação de mulheres. Quando a Ensler é retirada do banheiro e sofre todo esse tipo de humilhação na saída do banheiro, sendo chamada de pervertido, o genital dela não estava à mostra e ninguém viu o genital dela, até porque se tivessem visto, saberiam que se tratava de uma mulher cisgênero. O que foi colocado ali em questão era a aparência da Ensler. Era o fato dela não ter cabelo, dela ter um cabelo raspado, dela estar usando alguma roupa que seria mais larga, dela não ter seios aparentes. Quer dizer, dentro das classificações que feministas radicais fazem do que seria considerado uma mulher, tanto a Dani quanto a Ensler estão dentro dessa classificação. Mas, quando isso é extrapolado para a vida social, para as regras de gênero, que as Radfem acabam defendendo por tabela, a Dani e a Ensler são retiradas do campo de mulheres. Para elas poderem ter acesso a esses direitos, elas precisam se abster de tudo aquilo que poderia colocar elas no que não seria uma caixa feminina. No caso da Ensler, ela até conseguiria mudar o estilo dela. Mas no caso da Dani, ela iria ter que fazer o quê? Cortar as pernas dela? Para ela não mostrar que ela é tão alta? Ela deveria o quê? Andar de joelhos? O que ela deveria fazer para ela ser aceita enquanto uma mulher em todos os espaços sociais? Quando feministas radicais invocam muito isso que seria a mulher de verdade, elas estão excluindo muitas mulheres cisgênero. Muitas. E elas não percebem, elas teimam em não perceber que se elas quisessem de fato abolir as opressões de gênero em cima das mulheres, se elas quisessem de fato abolir tudo aquilo que oprime a aparência física de mulheres, tudo aquilo que diminui as experiências que mulheres vivem na sociedade, que diminui o que é uma mulher na sociedade, se elas quisessem mesmo combater as opressões de gênero, elas estariam lutando pelos direitos de mulheres trans também. Elas não estariam lutando para que mulheres trans fossem retiradas da vida social. Volto a dizer, não são os genitais que estão expostos. Se a gente começa a ter uma fiscalização em cima de banheiros para ver quem é que está entrando ali, se são homens ou mulheres, muitas mulheres cisgênero vão ser barradas de banheiros femininos. Muitas mulheres trans vão ser permitidas a entrada em banheiros femininos. Porque o que vai dizer isso é a aparência, é a expressão de gênero, é a altura da pessoa. Não é a vagina, não é o útero, não é o ciclo menstrual. Porque isso é uma coisa que as pessoas normalmente não têm acesso na sua vida social. Ou você tem acesso às informações genitais de todas as pessoas que você vê na rua, que você conversa na rua, que você convive no seu dia a dia. Porque eu não sei vocês, eu só tenho informações dos meus genitais e das pessoas com quem eu me relaciono sexualmente e de alguns amigos e amigas minhas que comentam alguma coisa ou outra ali da sua vida que envolva o seu genital. Mas quando eu vou na padaria, eu não tenho nenhuma informação sobre o genital de ninguém que está ao meu redor na padaria. Quando eu vou usar o banheiro do shopping, eu não tenho informação sobre o genital de nenhuma das pessoas que está entrando nas cabines daqueles banheiros. Em nenhum lugar que eu vivo a minha vida social, eu tenho informação dos genitais das pessoas. O único lugar que eu consigo pensar que eu teria informação dos genitais das pessoas seria um vestiário sem portas. Mas é tão difícil, né? A gente se deparar com vestiário sem portas. São momentos tão específicos, né? Que vestiários sem portas estão ali como uma realidade. Não sei, eu tenho 32 anos e foram só... sei lá, acho que em 2 momentos da minha vida que eu tomei banho em vestiário sem portas, acho que foi mais ou menos isso. E foi em Interbio, foi em jogos universitários, onde ninguém tava nem aí pra isso. Nem pros genitais de quem tava ali tomando banho no vestiário.
O ponto que eu quero trazer aqui pra vocês é que perseguir os direitos de pessoas trans é perseguir os direitos de todas as outras pessoas também. É perseguir os direitos que mulheres cisgênero têm lutado durante toda a ascensão feminista, desde o começo das lutas feministas e até antes mesmo do feminismo ter sido consolidado. A luta para que mulheres possam ter o direito de se vestir da forma que quiserem, ocupar os espaços que quiserem, da forma que quiserem, serem livres, ocupar cargos de trabalho, ocupar cargos de liderança, sair desses padrões opressivos de gênero. A luta feminista é para que as mulheres não sejam obrigadas a ter que usar um vestido, uma saia, um short, para que elas sejam respeitadas. Até porque vale dizer que esse tipo de proteção que é sempre invocada nem é proteção, porque é só uma tentativa de colocar mulheres em uma caixa. É só uma tentativa de oprimir a forma como as próprias mulheres cisgênero vão se vestir, vão se portar, vão falar, vão deixar os seus cabelos e vão querer se impor socialmente ou não. Quando as feministas radicais estão defendendo o que seria uma mulher de verdade e dizendo que mulheres trans não seriam mulheres de verdade, estabelecendo ali coisas para definir, elas não percebem, ou às vezes até percebem, mas preferem sacrificar esse ideal para acabar com mulheres trans. Mas o que elas estão fazendo mesmo é tornar o mundo mais opressivo contra as próprias mulheres cisgênero. É tornar o mundo mais difícil para as próprias mulheres cisgênero. Para as lésbicas que são desfém, para as sapatões. Para as mulheres que têm alguma característica física que foge do que seria considerado feminino. No fim das contas, as feministas radicais, elas de radicais não têm absolutamente nada, porque a sua luta é para uma manutenção patriarcal, uma manutenção do machismo, uma manutenção da opressão que recai em cima de todas as mulheres, inclusive em cima das mulheres cisgênero. O caso da Dani e da Ensler são casos muito emblemáticos e que infelizmente não são os únicos. E que eu dei 2 casos aqui dos Estados Unidos, mas isso acontece no Brasil de vez em quando. Inclusive, de mulher cisgênero ser agredida, ser retirada de banheiro feminino num soco. Isso acontece aqui no Brasil. Isso acontece nos Estados Unidos. Isso acontece no México. Isso acontece em países da Europa. Isso acontece em outros países da América do Sul. Isso acontece em todo lugar do mundo. E isso vai continuar acontecendo enquanto nós tivermos toda essa fiscalização em cima de pessoas trans, toda essa regulação em cima de pessoas trans. Porque pessoas trans são o bode expiatório que o fascismo usa para oprimir diversos grupos, inclusive o grupo das mulheres cisgênero. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa reflexão que eu trouxe para você. Comente de forma respeitosa. Eu peço muito para que vocês comentem de forma respeitosa, mas comentem. Se você não tem o que comentar, coloca aí um emoji do morcego do engajamento, porque eu não tive muita criatividade para puxar um emoji específico para esse vídeo. Então solta aí o morcegão do engajamento. E também você pode copiar esse link e sair distribuindo por aí, porque isso ajuda muito o meu conteúdo a chegar em mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema. A gente se vê na próxima. Até mais!